que vem em primeiro em 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. A escalada de degradação do centro de São Paulo ganhou um novo capítulo hoje. Numa ação coordenada, dezenas de usuários de crack promoveram arrastões numa farmácia e no mercado. As cenas de destruição do comércio foram registradas por câmeras de segurança e também por moradores que estão assustados. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o grupo invade uma farmácia. A imagem é impressionante. Os usuários de droga se aglomeram e pegam os produtos das prateleiras. Em segundos, levam tudo o que conseguem carregar. Neste vídeo gravado por um morador da região, dá para ver os ladrões fugindo com a chegada de guardas civis. A farmácia teve parte da entrada destruída e os produtos que sobraram ficaram espalhados pela calçada. Pouco tempo depois, usuários fizeram um arrastão em outro estabelecimento, desta vez um supermercado. De acordo com a polícia, os crimes foram cometidos em resposta a uma operação da Prefeitura de São Paulo. Os dependentes químicos que vivem na região da Cracolândia teriam se revoltado com uma ação de limpeza para remover lixo, entulho e tendas, que, segundo a Guarda Civil Metropolitana, são usadas por traficantes para vender drogas. Os donos dos comércios atacados ainda não se pronunciaram. A Secretaria de Segurança Pública diz que investigadores vão usar as imagens dos arrastões para tentar identificar todos os assaltantes. Durante a tarde, pessoas suspeitas de participar dos roubos foram levadas para a delegacia, incluindo 2 homens que estavam com produtos do mercado. Diversas mercadorias, entre elas chocolates, frios, pães, bolachas, diversos itens, refrigerantes, tudo mais. Moradores reclamam dos casos de violência. Precisou sair, seja de dia ou de noite, é muito tenso. E à noite a gente evita ao máximo. A gente está se tornando prisioneiro dentro da nossa própria casa por conta dessa violência toda. Eu não consigo mais sair de bolsa, eu saio com uma sacola de mercado. Porque se eles verem uma mochila, uma bolsa, eles vão em cima de você. Aqui não dá mais nem para morar, nem para passear. 4 integrantes de uma quadrilha que rouba apartamentos foram presos nesta semana em São Paulo. Os criminosos conseguem burlar sistemas de segurança dos condomínios, que investem cada vez mais em proteção. No ano passado, o setor faturou 11 bilhões de reais. Para abrir o portão, reconhecimento da digital. E o morador ou funcionário tem que repetir a identificação da biometria para passar por um segundo controle. Depois de passar pelos portões, aí é só entrar? Não, ainda não, porque essa porta também fica trancada e é preciso usar novamente a biometria. Só que eu não sou cadastrado. Por favor, tente novamente. Então a gente precisa pedir autorização aqui para a síndica. O esquema de segurança se repete até para entrar e sair da academia. E às vezes o pessoal esquece a janela aberta. Então, se por acaso alguém conseguir burlar a segurança, toda a segurança que nós temos fora, ela não consegue acessar o prédio, ela não consegue acessar as unidades. Para entrar de carro, só com um controle codificado para abrir o portão. E se o morador tiver sido rendido lá fora e for obrigado a trazer um criminoso dentro do carro? Em situações assim, além das câmeras de monitoramento, existe também um outro recurso para a pessoa avisar o que está acontecendo. Todos os moradores sabem que a garagem tem uma vaga específica para parar o carro com sensores que dão na hora um alerta para a central de monitoramento. Tem até um nome, é a vaga do pânico. O monitoramento é remoto, feito de longe do condomínio por uma empresa que aciona a polícia. Os moradores decidiram investir no sistema de segurança depois que um assaltante conseguiu entrar no prédio. Isso nos trouxe uma insegurança tremenda, um medo tremendo aqui dentro do condomínio. A preocupação com a violência tem feito muitos condomínios buscarem mais tecnologias para se proteger. A Associação das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança diz que o setor teve um crescimento de 18% no ano passado e faturou 11 bilhões de reais. O monitoramento hoje já não é só do portão para dentro. Condomínios têm instalado câmeras nas calçadas, como estas, que permitem observar o que acontece nas proximidades dos prédios, para acionar rapidamente a polícia, se for preciso.
O combate às quadrilhas especializadas na invasão de condomínios depende de investigações, como a que levou nesta semana à prisão de 4 suspeitos em São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos enganavam funcionários para entrar nos prédios e arrombar apartamentos. Essa quadrilha se aproveita de mulheres, jovens, adolescentes por vezes, e assim elas conseguem acesso ao condomínio, retornam colocando um outro comparsa. Lá no interior eles arrombam um apartamento, aproveitam algum imóvel que esteja vazio, desocupado naquele momento. Nos condomínios, aumentar a segurança pode custar caro para os moradores. Peso no orçamento em troca de mais tranquilidade. Investir em câmeras, investir em segurança, investir em treinamento da equipe, em estudos, análise de onde seriam colocados. Valeu a pena até agora? Valeu a pena. Valeu muito a pena. Veja agora outros destaques do dia. Lula interrompe processo de privatização de estatais, entre elas os Correios. Em Israel, um turista morre e outros ficam feridos em ataque terrorista. Na série especial, quando as noites mal dormidas viram problema de saúde. Jogadores do Água Santa querem repetir feito de time menor, que já venceu o Palmeiras. Exclusivo, nossos repórteres visitam a maior reserva de rinocerontes do mundo. E agora eles fazem esse barulhinho pedindo mais. O lugar está à venda e o destino dos animais é incerto. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Em Blumenau, a sexta-feira foi marcada por homenagens às 4 crianças que morreram no ataque a uma creche. De carro ou de moto, moradores partiram da região central de Blumenau. Eles percorreram as ruas da cidade até a creche, onde aconteceu o ataque na última quarta-feira. Emoção, dor e revolta são sentimentos que tomam conta de todos por aqui. Fica o nosso pêsames para todos eles, nossos sentimentos, e que eles tenham força para lutar pelos próximos dias, pelos próximos meses e pelo resto da vida deles. A chuva de hoje não impediu os gestos de solidariedade em meio a um crime tão cruel. A entrada da creche foi transformada em uma espécie de memorial em homenagem às vítimas. Centenas de pessoas passaram por aqui. Elas vieram inclusive de outras cidades para demonstrar apoio às famílias das 4 crianças que morreram no ataque. Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem, né? E Blumenau todinho está em luto por causa disso, sabe? O Ministério da Justiça e a organização SaferNet, que monitora crimes digitais, criaram um canal para receber informações sobre suspeitas de ataques a escolas. As denúncias feitas serão investigadas com mais rapidez e o anonimato de quem passa a informação é garantido. 12 anos após o ataque à escola de Realengo, no Rio de Janeiro, parentes e amigos se reuniram para lembrar os jovens que perderam a vida. O monumento feito em homenagem às vítimas ganhou flores e cuidados das mães. Sempre que posso, eu passo aqui, olho, vejo, passo a mão. Parentes e amigos se reuniram pela manhã ao lado da escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio. As famílias receberam apoio de moradores. Juntos fizeram um minuto de silêncio e pediram paz. Nossos filhos partiram, nós nos unimos para pedir um basta de tanta violência. Todo ano, as famílias das crianças mortas se reúnem aqui ao lado da escola. Dessa vez, ainda mais sensibilizadas. Os casos semelhantes que aconteceram recentemente trazem à tona lembranças do dia mais difícil da vida delas e reacendem a necessidade de mais segurança nas escolas. Se tivesse na hora um policial, elas estavam aqui. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a criação de um botão do pânico para identificar e evitar violência em escolas públicas e privadas do estado. A ferramenta deve entrar em operação em 2 meses. Que eles possam acessar rápido as forças de segurança caso percebam algo estranho, algo que fuja à normalidade. As mães de Realengo formam hoje uma associação que luta para evitar que novos casos aconteçam.
É um leque de pautas que a gente leva para as nossas autoridades com pedido para que haja mudança. A gente precisa fazer um trabalho com prevenção. Começa na segunda-feira em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe. Por enquanto, serão imunizados grupos prioritários, como crianças e idosos. Alguns estados anteciparam a campanha. Foi só saber que a vacina estava liberada para Dona Maria Aparecida correr até um posto de saúde. Desde a primeira. Todo ano? Todo ano. Goiás foi um dos estados que anteciparam a vacinação contra a gripe. Só na capital já foram imunizadas mais de 6.000 pessoas. E alguns postos ficaram abertos, inclusive hoje, em pleno feriado. A vida corrida que a gente tem aí, o pessoal que não viajou, que vai ter uma folga, aproveita esse tempo e vem, né, vacinar. E o motivo da antecipação é o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus influenza. Só esse ano, 67 pessoas foram diagnosticadas em Goiás. 2 pessoas morreram. Em todo o país, a síndrome matou 1.242 pessoas até março deste ano. Por causa disso, a vacinação foi antecipada também no Espírito Santo, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Minas Gerais, onde também ocorreram 2 mortes. Por enquanto, estão liberadas as doses para grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, educação e segurança, gestantes e mulheres que acabaram de ter filho e portadores de doenças crônicas. Se você é desse grupo, de algum desses grupos, na verdade, você deve procurar o mais rápido possível a vacinação. Quanto mais rápido se vacinar, mais rápido você estará protegido, principalmente contra formas graves e também óbitos. Funciona, né, bem? É vacina. As 2 pessoas que morreram no confronto entre traficantes no Rio de Janeiro foram enterradas hoje. Só este ano, na cidade, 16 inocentes perderam a vida após serem atingidos por balas perdidas. Amigos e parentes estiveram presentes no enterro de Esther de Assis Oliveira, de 9 anos, no cemitério de Irajá. A garota foi atingida por uma bala perdida quando voltava da escola. Não havia operação policial. O tiroteio era entre traficantes. O entregador de gás, João Vitor Brander, de 19 anos, também foi baleado e morto no mesmo confronto. O rapaz era bastante conhecido na comunidade. A Record TV teve acesso a imagens que mostram os últimos momentos dele no trabalho. Esther e João Vitor entram para a lista de vítimas da violência no Rio. Somente este ano, 16 inocentes perderam a vida atingidos por balas perdidas na região metropolitana. No centro dos conflitos está a disputa pelo controle do tráfico de drogas. Na Zona Norte, a guerra nas comunidades já atravessa uma década. Em Madureira, onde ocorreram as mortes, uma única avenida divide as comunidades da Serrinha e do Cajueiro. As 2 áreas são dominadas por facções criminosas rivais. O bairro é conhecido como o coração da Zona Norte e o berço do samba. Cedia 2 escolas do carnaval, a Império Serrano e a Portela, além do tradicional Mercadão de Madureira. Um dos personagens da guerra do tráfico é o criminoso que está entre os mais procurados do estado. O Wallace Brito Trindade, o Lacosta, é foragido da justiça há mais de 15 anos. Outras 3 pessoas ficaram feridas no tiroteio desta semana. O presidente Lula retirou 7 estatais do programa de privatizações do governo, entre elas os Correios. A decisão de Lula colocou um freio no processo de privatização que ganhou força na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo tirou do Programa Nacional de Desestatização os Correios, uma empresa pública que voltou a dar lucro nos últimos 3 anos, depois de um longo período operando no vermelho. Outra estatal que saiu dos planos para uma possível privatização foi a Empresa Brasil de Comunicação, a TV pública. Na prática, a medida vai significar o fim do processo de privatização das empresas, que começou em 2019. Além dos Correios e da EBC, o decreto também exclui do programa a Dataprev, a Nuclep, o Serpro, a ABGF e o CITEC. Outras 3 empresas foram retiradas do programa de parcerias e investimentos do governo, entre elas a Telebrás, companhia de telefonia que foi quase toda vendida nos anos 2000.
O PPI tem a finalidade de fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada. O governo do presidente Lula vem tomando medidas para manter ou ampliar o espaço das estatais. A capitalização da Eletrobras, empresa do setor elétrico, feita no ano passado, foi aprovada pelo Congresso Nacional e pelo TCU. E mesmo assim, o governo quer retomar o controle da companhia. A intenção é difícil de ser concretizada, por causa da multa bilionária estabelecida em contrato para evitar que isso ocorra. Ontem, o presidente Lula editou decretos para alterar o marco legal do saneamento básico. Algumas das mudanças fortalecem a participação das empresas privadas no setor, mas uma delas permite que as estatais mantenham contratos sem licitação e sem demonstrar capacidade de investimento. O presidente da Câmara reagiu. Arthur Lira diz que defende a revisão do marco legal do saneamento básico, com o propósito de aperfeiçoar a legislação e que o parlamento irá analisar criteriosamente as sugestões, mas não vai admitir retrocessos. Um motorista foi agredido por motociclistas depois de se envolver num acidente em Belo Horizonte. Ele invadiu a pista contrária e atingiu uma moto. Outros motociclistas que passavam pelo local viram tudo e cercaram o carro. O motorista foi atacado depois de atropelar um motoqueiro. Segundo a Polícia Militar, ele perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu em cheio a moto. Outros motociclistas que passavam pelo local cercaram o carro e começaram as agressões. A família de Sérgio dos Reis de Andrade está revoltada. Covardia demais, principalmente agredindo ele, ainda agredindo, quebrando o carro todo. De acordo com um boletim de ocorrência, o motorista apresentava fala desconexa e não tinha condições de dirigir. Ele informou aos policiais que estava há 6 dias sem dormir e é usuário de drogas. A família contou outra versão à polícia. Segundo eles, Sérgio sofre de esquizofrenia e faz uso de remédios controlados. Ele viu as condições do motoqueiro, ele assustou, ele surtou, foi aí. Além de destruírem o carro, os agressores roubaram o motorista. Furtaram os seus documentos pessoais de banco, carteira. O motociclista, Frank Estevens Gomes, de 36 anos, sofreu lesões graves e está internado. O estado de saúde dele não foi divulgado. O motorista de 49 anos foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e por conduzir veículos sob influência de substância química. Ele foi encaminhado para um presídio em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nenhum dos agressores foi preso. Vamos a um destaque internacional. Em Israel, um turista italiano morreu e outros 7 ficaram feridos em um atentado no calçadão de uma praia de Tel Aviv. A polícia disse que o motorista de um carro atropelou os pedestres e logo depois houve um tiroteio. Na fuga, o motorista capotou o veículo. Ele acabou morto pela polícia. A motivação do crime ainda é investigada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu reforço para conter novos ataques. E também hoje, 2 israelenses de origem britânica morreram e uma outra ficou ferida num ataque a tiros na Cisjordânia. As vítimas estavam num carro atingido por tiros numa rodovia próxima a um assentamento israelense no norte da Cisjordânia. O atirador conseguiu fugir. Um porta-voz do Hamas, grupo extremista que controla a faixa de Gaza, disse que o ataque mostrou a força da resistência palestina contra o governo israelense, mas não reivindicou a autoria do ataque. O atentado na Cisjordânia aconteceu enquanto Israel reforça a segurança perto da fronteira com o Líbano, ao norte, e com Gaza, no sul. E vem depois de mais uma série de foguetes lançados pelo Hamas contra Israel nos últimos 2 dias. A maioria foi interceptada pelo sistema aéreo de segurança do país. Os mais de 30 foguetes lançados a partir do território libanês foram o maior ataque contra Israel desde 2006, ano em que o país entrou em guerra contra o Hezbollah. O grupo terrorista, que controla grande parte do sul do Líbano, declarou apoiar as ações do Hamas contra os israelenses. Em resposta, o exército israelense diz ter bombardeado mais de 10 alvos do Hamas em Gaza e no Líbano, incluindo túneis e locais de fabricação de armas.
A tensão vem aumentando na região nos últimos dias, desde confrontos entre palestinos e policiais israelenses na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Mais de 350 pessoas foram presas. Em 2021, nessa mesma época do ano, circunstâncias semelhantes provocaram 11 dias de conflito entre israelenses e palestinos. Uma das explicações para o aumento da violência é que o mês de abril concentra feriados religiosos importantes para cristãos, judeus e muçulmanos. Na Austrália, 2 anos depois da implantação de uma lei que regula as grandes empresas de tecnologia, produtores de conteúdo arrecadam o equivalente a R$1 bilhão por ano. A regulamentação na Austrália é pioneira no mundo. O conjunto de normas prevê que as chamadas Big Techs paguem quem produz os conteúdos disponibilizados nas plataformas. A aprovação das leis levou o Google e a Meta, dona do Facebook e Instagram, a realizarem acordos com mais de 90% dos veículos de comunicação do país. E o impacto foi positivo para quem produz conteúdo. Os repasses já ultrapassaram os $200 milhões, ou seja, mais de R$1 bilhão. O valor foi distribuído entre grandes e pequenos canais de mídia e, segundo especialistas, contribuiu para criar novos empregos e para combater as notícias falsas. O cerco às Big Techs tem aumentado ao redor do mundo e o projeto australiano vai servir de exemplo para outros países. O governo canadense já apresentou uma proposta semelhante ao parlamento, que deve ser votada ainda esse ano. Na Itália, a remuneração de veículos jornalísticos foi aprovada pela Agência Reguladora de Comunicação do país. As plataformas digitais terão que repassar até 70% do que arrecadarem com publicações jornalísticas para os respectivos donos do conteúdo. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso se movimenta para diminuir o monopólio das gigantes da tecnologia. O objetivo é dar mais oportunidade para empresas menores entrarem no mercado. Enquanto isso, a Suprema Corte julga a responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo publicado. Atualmente, as Big Techs têm a função apenas de moderadoras dos materiais divulgados. No Brasil, o projeto de lei das fake news vai debater também a remuneração da mídia. Segundo o relator, o deputado federal Orlando Silva, o tema pode ser discutido ainda nesse semestre no Congresso. O terno usado num filme famoso pelo ator americano John Travolta vai ser leiloado na Califórnia. A estimativa é que a famosa roupa branca de Os Embalos de Sábado à Noite alcance o valor equivalente a R$1 milhão. O terno foi usado por John Travolta na década de 70 durante a gravação do clássico. O leilão acontece no fim de abril. Cientistas da China publicaram um estudo inédito com informações sobre o coronavírus. O estudo reforça a teoria de que a pandemia começou quando o vírus foi transmitido de um animal para o ser humano. A pesquisa analisa amostras colhidas há mais de 3 anos no mercado de frutos do mar e animais selvagens na cidade de Wuhan. O local foi um dos principais focos de investigação no começo da pandemia. Segundo o estudo, nas amostras onde o vírus foi detectado, havia material genético de animais selvagens. Outros cientistas afirmam que é preciso analisar com cautela os dados antes de fazer interpretações sobre essa descoberta. A China não comentou por que demorou mais de 3 anos para tornar essas informações públicas. Uma outra teoria apontada por pesquisadores, inclusive de órgãos de inteligência dos Estados Unidos, é de que o vírus tenha escapado acidentalmente de um laboratório chinês. Na França, cerca de 200 manifestantes bloquearam o acesso ao famoso Monte Saint-Michel, no Canal da Mancha. O grupo pede a revogação da reforma da Previdência. No último dia de visita à China, o presidente francês Emmanuel Macron voltou a pedir a Xi Jinping que trabalhe para convencer a Rússia a desistir da guerra na Ucrânia. O jornalista americano Ivan Gershkovich, preso na Rússia na semana passada, foi formalmente acusado de espionagem. O correspondente do jornal The Wall Street Journal nega as acusações.
No México, cerca de 200 bombeiros foram deslocados para combater um incêndio em um supermercado. As chamas teriam começado no estoque. O local tinha muitas caixas de papelão e, por isso, o fogo se espalhou rapidamente. Equipes de resgate do Japão encontraram no mar os destroços de um helicóptero militar que desapareceu com 10 pessoas a bordo. Nenhum tripulante foi encontrado. Veja ainda hoje, Palmeiras treina forte para não ser surpreendido mais uma vez na final do Paulistão. E veja também, um filhote em extinção é o novo morador do zoológico do Recife. Há décadas, o chifre do rinoceronte branco é alvo de uma caça ilegal e predatória. Nossa equipe veio até a África do Sul para mostrar uma fazenda de preservação da espécie. Um dia depois de o presidente Lula dizer que Rússia e Ucrânia poderiam discutir a soberania sobre o território da Crimeia, o governo ucraniano afirmou que não aceita esta hipótese. O diplomata Oleg Nikolenko, um dos principais assessores do presidente Zelensky, escreveu em uma rede social: não há razão jurídica, política ou moral pela qual a Ucrânia deva entregar até mesmo 1 centímetro do seu território. A Rússia ocupa a Ucrânia desde 2014. O texto do representante do governo ucraniano não cita nenhuma proposta de paz específica. Ontem, em encontro com jornalistas, o presidente Lula declarou: não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. A Rússia suspendeu as restrições à importação de carne bovina brasileira. O embargo valia para a carne de origem paraense e estava em vigor desde março em razão de um caso atípico da doença da vaca louca no estado. Agora está claro que a ocorrência não representa risco para a saúde. Em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram 165 milhões de dólares, o equivalente a 836 milhões de reais. A maior reserva de proteção a rinocerontes do planeta está à venda. Uma equipe do Jornal da Record foi até a África do Sul conhecer esse projeto, criado para inibir a caça e garantir a preservação da espécie. 10% de todos os rinocerontes do mundo vivem na reserva. No fim do mês, o maior lance num leilão milionário vai decidir o futuro dos animais. Uma longa estrada de terra leva até a fazenda. Por segurança, a localização não pode ser revelada. Cruzar esse portão é como entrar numa fortaleza. Patrulhamento aéreo, homens armados, câmeras monitoradas 24 horas. Uma mega operação numa área do tamanho de 8.000 campos de futebol. Essa é uma reserva privada, mantida por um único homem, mais de 100 funcionários e um forte esquema de segurança. 2.000 rinocerontes brancos vivem aqui. Esses são filhotes ainda e todos eles estão ameaçados e com um futuro incerto. Dos 20.000 rinocerontes que existem no mundo, 10% vivem na reserva. Desde 2009, o projeto criado pelo empresário John Hume protege a espécie de caçadores que matam os animais para retirar os chifres. Países como China e Vietnã consideram que esses chifres têm poder curativo para doenças. E para afastar os predadores da fazenda, veterinários fazem a cada 2 anos a remoção responsável dos chifres. É como cortar a unha, explica a chefe da equipe, Michelle. O procedimento é feito com anestesia e a recuperação é rápida. Os rinocerontes que vivem na reserva são acompanhados desde o nascimento. Aqui nesse primeiro cercado, eles mantêm os filhotes, os recém-nascidos. Depois, conforme eles crescem um pouco, eles vão para outro cercado, um pouco mais distante aqui da casa. E assim vai indo conforme
eles se tornam adultos, até eles ficarem soltos pela fazenda. Esses filhotes têm apenas 1 mês e pesam entre 45 e 60 quilos. A mãe de um deles morreu e a outra não teve leite. Agora são cuidados pela Cláudia. O leite é feito de uma mistura de pó com água morna. São 15 para as 9, as mulheres elas se preparam para fazer o leite dos filhotes de rinoceronte. São 23 no momento, cada um tem um nome aqui, a gente vê no balde. A Cláudia vai levar 2 mamadeiras, a gente tem horário, então estamos com pressa aqui para sair. E eu vou levar para um mais velho, mais ou menos que tem 9 meses, todos filhotes. Os bebês se alimentam de 2 em 2 horas. Chegam a consumir 20 litros de leite por dia. Eles mamaram em menos de 3 minutos. Aqui, olha, falta bem pouquinho para acabar. E agora eles fazem esse barulhinho pedindo mais. A Cláudia conta que o cérebro dos filhotes leva em torno de 25 minutos para entender a saciedade. Então, quando acabam de se alimentar, eles pensam que ainda estão com fome. A partir dos 3 anos, os rinocerontes são soltos na propriedade. 2 rondas por dia fazem a contagem e avaliam a saúde dos animais. Durante a nossa visita, um deles precisou ser atendido. Eles conseguiram derrubar o rinoceronte agora e eles têm alguns minutos para fazer uma avaliação. A suspeita é de que esse rinoceronte esteja com pneumonia. Vamos tentar chegar aqui mais perto. Um rinoceronte como esse pesa de 3 a 4 toneladas, então aí a dificuldade desse trabalho. Está tudo bem, esclarece a veterinária. Depois de um check-up, o diagnóstico de pneumonia foi descartado. As despesas para manter o projeto de preservação de rinocerontes passam de R$2 milhões por mês. Só com segurança, os gastos mensais chegam a 830 mil. No ano passado, 448 rinocerontes foram mortos na África do Sul. Ao mesmo tempo, dentro da reserva, 138 filhotes nasceram. Sem a ajuda de ONGs ou do governo para cuidar dos animais, o dono da fazenda tenta conseguir na justiça, desde 2017, o direito de vender os chifres extraídos para outros países. Mas o comércio internacional é proibido pela ONU. Nessa entrevista, na época, ele disse que o dinheiro é necessário para cobrir os custos da fazenda. Hoje, aos 81 anos e com problemas de saúde, John decidiu leiloar parte das terras e do rebanho. O filho dele apoia. Para Richard, o pai merece descansar depois de tanta dedicação. O leilão será pela internet entre os dias 26 de abril e 1º de maio. O lote principal terá 1.500 rinocerontes e valor inicial de R$50 milhões. A Tami, que organiza o evento, explica que se não forem vendidos, os animais da reserva ficarão sem destino. De volta à vida selvagem, eles estarão expostos à caça ilegal e ainda mais perto da extinção. Por isso, ela reforça, neste leilão, o que está realmente em jogo é a preservação da espécie. Vamos saber como é que vai ficar o tempo no nosso fim de semana aqui no Brasil? Mais de 60 municípios no Maranhão estão em situação de emergência por causa da chuva. E a previsão é que venha mais água por aí. Não é só no norte e no nordeste, não. A gente tem que conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, como é que vai ser o finde? Olha, tem mais alerta, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Cidades do litoral de São Paulo já registraram 70% do esperado para o mês inteiro, apenas nas últimas 24 horas. E deve chover mais. Vemos muitas nuvens espalhadas pelo Brasil. O calor e a umidade ajudam a formar nuvens de chuva. Neste momento, as águas do oceano estão mais aquecidas que o normal. E isso fornece energia para a circulação de ventos na costa do Sudeste. As nuvens carregadas ganham força e ficam presas nas áreas serranas. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto durante todo o fim de semana, principalmente no leste de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais.
Entre o norte e o nordeste, chove a qualquer hora, com chance de transtornos do Acre até o Ceará, inclusive no Maranhão, que está bastante castigado. Neste sábado, em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Faz até 25 em São Paulo. Em Brasília, 27. Em Salvador e em Belém, até 30. Em Florianópolis e em Curitiba, a chuva perde força no sábado. Em Santos e no Rio de Janeiro, a tarde de sábado e o domingo merecem mais atenção. Cuidado nas estradas. Hora do Tempo Delivery para o Kleber de Camaquã, Rio Grande do Sul. Vamos para lá. Oi, Kleber. Seguinte, a circulação de ventos úmidos do mar deixa muitas nuvens por aí. E pode até chover no fim de semana, mas não há risco de transtornos. Máximas de 26 e de 27 graus. Agora a Sandra quer a previsão para Búzios, Rio de Janeiro. Vamos lá. Sandra, a chuva aumenta a partir de amanhã e segue até segunda-feira. Cuidado com áreas de encosta. A ventania e o solo encharcado também podem provocar queda de árvores. No sábado faz 28 graus, no domingo até 26. Faça parte aqui do nosso Tempo Delivery também. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. É. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Você vai ver na grande reportagem com Roberto Cabrini. Estamos em Reggio Calabria, no sul da Itália. Aqui investigamos o poder de uma das organizações mais antigas e estruturadas do mundo, a 'Ndrangheta. Cabrini revela detalhes do esquema criminoso que movimenta quase 300 bilhões de reais por ano. Nesse mundo, quem descumpre as regras é punido com a morte. Mistério na morte de uma modelo brasileira. Ela caiu do 6º andar desse prédio durante uma festa em Buenos Aires. Crime ou acidente? E o drama da família em busca de respostas. Não tem sentido ela ter se matado. Uma corrida pelos caminhos da fé. Eu participei da Maratona de Jerusalém e percorri locais emocionantes por onde passaram Abraão, Davi e Jesus. Nessa hora vem tudo na cabeça. Obra de arte bonita e saborosa. A gente conheceu o brasileiro que é craque em fazer esculturas de chocolate. Como é o trabalho de quem transforma essa delícia em peças únicas. No Domingo Espetacular, depois da estreia do Canta Comigo. A seguir, a fase final do teste de um soro produzido contra o veneno das abelhas. E veja também, guardas civis atiram contra um motociclista na Grande São Paulo. Na série especial, você vai ver os riscos da insônia para a saúde. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vai investigar o vazamento de informações militares confidenciais. De acordo com a imprensa americana, a Rússia estaria por trás do roubo de dados sobre a guerra na Ucrânia e da publicação em sites. Os Estados Unidos confirmam a veracidade dos documentos. As imagens que circulam em redes sociais da Rússia listam a quantidade de armas que a Ucrânia tem disponíveis para um eventual contra-ataque. Um soro inédito no mundo contra o veneno de abelhas vai entrar na fase final de testes aqui no Brasil. Se for aprovado pela Anvisa, esse soro será usado no tratamento de múltiplas picadas provocadas por uma das espécies mais comuns e perigosas, as abelhas africanizadas. No corpo humano, as toxinas podem causar hemorragias e levar à morte. Depois do ataque de abelhas durante o trabalho, o apicultor Francisco sequer conseguia andar dentro de casa. Ferroadas nos pés e nas pernas. Foram dezenas delas, da espécie conhecida como abelha africanizada, considerada a mais perigosa. Fomos fazer a coleta e não estava com as botas. E ela começou a picar, chegamos em casa, eu comecei a passar mal. E aí nisso eu não consegui mais colocar os pés no chão. Muita dor e muito calor nos pés. Francisco deu muita sorte. Ele teve alguns dos principais sintomas da toxina encontrada no veneno das abelhas: febre alta, queda de pressão, tontura, náuseas, taquicardia e até hemorragias.
No Brasil, foram registrados 100 mil casos de acidentes envolvendo abelhas nos últimos 5 anos. 303 pessoas morreram. Pesquisadores da Universidade Estadual de São Paulo, em parceria com os institutos Butantan e Vital Brasil, desenvolveram o primeiro soro de combate à toxina das abelhas do mundo. Este ano, o estudo entra na reta final. Para que sejam realizados, os testes dependem agora da liberação de recursos por parte dos Ministérios da Saúde e de Ciência e Tecnologia. Cerca de 200 pessoas devem receber o soro antiapílico nos próximos 2 anos e, em caso de aprovação, liberado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente vai avaliar ainda a segurança desse produto, que é um produto novo no mundo, e também a sua eficácia. E o mais interessante, nós podemos até exportar esse medicamento, já que existem abelhas africanizadas em todo o continente americano, no continente europeu e no continente asiático. Seria de grande importância, somente para a minha região, né, onde a gente tem a criação de abelha, porque é muito distante dos hospitais, e aqueles que têm uma alergia, vai salvar a vida, com certeza. Um filhote de macaco de uma espécie sob risco de extinção é o mais novo morador do zoológico do Recife. Olha ela aí, a Liz, ela é a primeira da espécie bugio de mãos ruivas a nascer a partir da reprodução em cativeiro aqui no Brasil. Só existem cerca de 500 destes macacos no país. Para os biólogos que cuidam da Liz, há uma grande possibilidade dessa macaquinha conseguir viver na natureza depois que crescer. 2 guardas civis foram flagrados atirando em um motociclista em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O homem seria suspeito de roubar um carro e já estava rendido quando foram realizados 2 disparos. Ele foi levado para o hospital e permanece internado. A Secretaria de Segurança Pública informou que os guardas atiraram porque o suspeito tentou sacar uma arma. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu mais tempo para analisar uma ação que pode mudar a composição da Câmara dos Deputados. Isso porque ela altera a maneira como as bancadas são formadas. 7 parlamentares podem perder o mandato. O empresário Tiago Brenan, acusado dos crimes de ameaça, estupro, lesão corporal e cárcere privado em 8 ações penais no estado de São Paulo, disse num vídeo que vai voltar ao Brasil. Ele está desde setembro nos Emirados Árabes Unidos. Hoje, a defesa de Brenan diz que não há acordo para protegê-lo da prisão, caso retorne ao país. Brenan se diz inocente. Agora o futebol, tá chegando a hora de saber quem é que vai ficar com o título do Campeonato Paulista. A Milena Ciribelli já está conosco aqui. Oi, Milena, boa noite. Olha, o Palmeiras tem um trauma aí para trás, né? Já perdeu para um time com investimento menor, não é isso? Isso mesmo, Cris. Isso aconteceu 37 anos atrás, mas ninguém esquece, né? Feito histórico. Pois é, boa noite para vocês, boa noite a todos. Foi em 1986 contra a Inter de Limeira. E todos no Palmeiras se preparam para não serem surpreendidos mais uma vez, agora pelo Água Santa. Um pequeno derrotar um gigante é uma das façanhas que o futebol de tempos em tempos oferece. Depois da vitória do Água Santa sobre o Palmeiras por 2-1 no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, 2023 pode ser mais um ano de um destes raros eventos. E o Brasil já viu um filme assim, de heróis e vilões, em 1986, quando a Internacional de Limeira desbancou o poderoso Palmeiras. Esta é a primeira taça do Paulistão conquistada por um time do interior. Contra o favoritismo dos 4 grandes, a Inter de Limeira surpreendeu e fez a melhor campanha do campeonato. No mata-mata, eliminou o Santos na semifinal e venceu o Palmeiras na decisão. A primeira partida terminou empatada sem gols. No segundo jogo, diante de 80 mil torcedores no Morumbi, a Inter venceu o Palmeiras por 2-1. Com uma estratégia perfeita, segundo Martorelli, o goleiro do Verdão naquele ano. Eles tinham a vantagem do empate, né? A gente teve que sair
teve que sair para o jogo, tomou o gol do contra-ataque. O atacante Lê, campeão pela Inter naquele ano, lembra a força do time do interior. Sentimos que o Palmeiras estava um pouco nervoso dentro do campo, porque as coisas não iam acontecendo. Deu um nervosismo muito grande e onde a gente tirou um proveito e conseguiu uma vitória. E nesta edição, o Água Santa pode surpreender mais uma vez e repetir o feito da Inter de Limeira. O favoritismo do Palmeiras, ele é evidente, mas tem que jogar. Talvez o Palmeiras não tendo no começo do jogo alguns resultados bons assim, de infiltração, de jogada, talvez fique nervoso e aí o Água Santa pode tirar proveito e conseguir essa façanha que seria importante para a história da Água Santa. No futebol tudo pode acontecer, vai ser jogão imperdível, hein, gente? Encontro marcado, então, Palmeiras e Água Santa, aqui na tela da Record TV, no domingo, a partir, então, das 3h30 da tarde, para todo o Brasil. E todos os detalhes da grande final do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena. Boa noite, Milena. Trabalho estressante ou uma ocupação com carga horária pesada. 2 ingredientes para uma noite de sono ruim. Na série especial do Jornal da Record de hoje, você vai conhecer a história de 2 homens que tiveram graves problemas de saúde. Um deles quase ficou cego por causa da diabetes. Tudo porque não dormiam direito. Quando a maioria das pessoas dorme dentro das guaritas de milhões de prédios espalhados pelo Brasil, há sempre alguém atento como ao seu. Ele trabalha como porteiro em um condomínio residencial em São Paulo. No início, ele não se importou com o horário para a vaga, das 6 da tarde às 6 horas da manhã. Chegava em casa às 6 e pouco da manhã, morrendo de sono, cansado. Aí deitava, dormia no máximo 2 horas, já dava aquela, despertava e depois tentava dormir de novo, não conseguia. E se acabava não dormindo, foi meio complicado. Passar as madrugadas em claro começou a cobrar um preço alto. Depois de cerca de 1 ano, Alceu notou que, além da qualidade do sono, a saúde dava sinais perigosos. De ter suor, de ter um pouco de falta de ar, passei até no médico para ver o que acontecia. Ele falou assim, teve um máximo aqui que eu até assustei, 16/8. Aí eu comecei a tomar medicação. Estresse, ansiedade, usar o celular. Na hora de ir para a cama, são muitos os estímulos que viram obstáculos para uma boa noite de sono. O problema se torna grave quando a dificuldade para dormir passa a ser crônica. A insônia aumenta o risco de desenvolver depressão, infarto e acidente vascular cerebral. E pode provocar doenças como hipertensão, obesidade e diabetes. Durante 6 anos, Alex sacrificou a saúde para conquistar na empresa onde trabalhava prêmios seguidos como o melhor gerente de banco do país. Era uma rotina desgastante. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 6 da tarde. Depois eu voltava para casa, só tomava um banho e ia pegar novas contas. Ele vivia estressado, comia mal e dormia metade do tempo recomendado por especialistas. Consegui dormir em torno de 1h30 da manhã e acordava no outro dia, 5 horas da manhã. Mesmo no final de semana, que é sinônimo de descanso para muita gente, Alex não relaxava. Chegava de sábado e domingo, quando eu não estava trabalhando, eu conseguia dormir em torno de 3 a 4 horas só no final de semana. Ele pesava 81 quilos quando entrou no banco, mas no aniversário de 30 anos, se olhou no espelho e não acreditou no que viu. Estava com 151 quilos. Foi quando conseguiu perceber claramente que dormir mal poderia causar imensos estragos. Um bom médico me orientou. O segredo para que você consiga emagrecer é você conseguir dormir bem. Já faz cerca de 12 anos que Alex pediu demissão e resolveu mudar de vida. Primeiro, abriu um bar no interior de São Paulo, mas a saúde continuou prejudicada. Eu estava quase perdendo a visão por causa da diabetes. E nisso eu fiquei muito preocupado e literalmente eu falei, nossa, agora acabou a minha vida, né? Eu vivo de enxergar as pessoas, né? O meu negócio em si é falar com pessoas, vendo as pessoas. E eu fiquei super desesperado.
Alex ainda não tinha as noites totalmente livres para dormir e decidiu mudar mais uma vez. Vendeu o bar e abriu uma outra empresa que funciona em horário comercial. Hoje, o empresário de 41 anos descansa como se deve e se alimenta sem a correria, o que, segundo os médicos, também é fundamental. Alimentação saudável, qualidade do sono e atividade física são 3 coisas que não dá para a gente separar. Adotar refeições leves, evitar café e álcool também é importante. Muitas pessoas que sofrem de insônia procuram nas bebidas alcoólicas uma forma de relaxar. Mas é mito que elas podem fazer a pessoa dormir melhor. Isso porque, segundo especialistas, o álcool pode ajudá-lo a adormecer, mas a bebida mantém o sono nos estágios mais leves e diminui a qualidade do descanso mais profundo. Você tem alimentos que ajudam, você tem, de vez em tomar uma bebida quente, você tem vários chás, camomila, passiflora, que é maracujá, mulungu. Alex começou a seguir todas as dicas, mas as marcas de um passado recente ainda causam estragos. Ele sabe que vai ter que arcar durante muito tempo com as consequências das inúmeras noites de sono perdidas. Por mês eu chego a gastar R$ 1.500 em remédios. E hoje eu tenho 41 anos e vou viver com isso para sempre. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem o filme Cores da Justiça na Super Tela. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.